Quem defende o Big Bang, olha, quem defende o Big Bang, quem defende os milhões e milhões de anos, tem que cortar o livro de Salmos fora da sua Bíblia. Arranca e faz de conta que nunca existiu. Porque em Salmos 33, 9 está escrito assim, ó, porque ele falou e tudo se fez. Marco, tudo é o quê? Tudo. Só se você é calvinista, Marco. Calvinista, tudo não é tudo. Não é todos, não são todos. Né? Nem sei o que eu sou, mas... Eu posso falar porque eu sou igual... Ele ordenou, depois continua. O pior é que ele continua, o salmista continua. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. O logo ali não é um logo assim de milhões e milhões e milhões, bilhões de anos. Logo depois, né? É pronto. Imediatamente pelo poder da sua palavra. Pela fé entendemos que pela palavra de Deus foram criados os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Pela palavra. Agora, quando Jesus falou assim, Lázaro sai para fora, quanto tempo demorou, Marco? Ô, Vini, levantou e saiu. Eu estou perguntando para o Zé, que o Zé é um pouco mais entendido em teologia. Quanto tempo demorou? Levantou e saiu. É claro, gente, pelo poder da palavra, se Deus falou assim, façamos o homem, você acha que ele foi lá esperando a evolução e tal, escolheu um hominídeo? Gente, pregam isso nas nossas igrejas. Olha, todo mundo que está nos ouvindo aqui, ó, pregam isso nas nossas igrejas. Tem pastores que dão púlpitos para essas pessoas pregarem. Sim. São os meus amigos, tá? Conheço, eu entro nos cultos, o cara está lá pregando. Que Deus escolheu um hominídeo entre 10 mil, ficou vendo o que a evolução estava fazendo, porque Deus não pode interferir nos processos naturais. Olha só. Pô, ele andou sobre as águas. Ele falou assim, gravidade, não estou nem aí, não dou nem bola para você. E aí ele escolheu um hominídeo lá e soprou o fôlego da vida. Tem sido pregado nas nossas igrejas. Para com esse negócio aí, gente. Deus fez pronto, tem que cortar os... Quem prega, quem que está pregando, fala, gente, eu vou começar aqui a pregar. Primeiro deixa eu rasgar os salmos aqui e o Gênesis. É isso que eles fazem, eles têm rasgado os Gênesis e os salmos. Como? Dizendo que é alegoria, que é fantasia, que é adorno da palavra de Deus. Tem bons teólogos que são cristãos evolucionistas. Não, né? São bons. Não, mas digo assim, se eu não me engano, até o Tim Keller talvez. Tem teólogos, mas não são bons, tá no meio, né? São péssimos. Respeitados pela... Por mim, não. Pela boa ciência, também não. Porque eu fui numa sequência da Glocal, eu acho que você até falou também. E aí eles, aquele episódio que foi Lendo Darwin à Luz da Bíblia, sim. Eles mostraram que tem, digo assim, vários teólogos que são respeitados hoje em dia, sim, que são evolucionistas. Né? São respeitados pelos evolucionistas. Sim. Que foi aquilo que o professor falou. Você pegou a ciência e tentou adequar o texto bíblico. Mas ele mesmo disse que a própria ciência já não defende William mais Craig. Isso. Você respeita o William Craig? Eu também. Sim. Ele estava na lista, número 1 na minha lista. Número 2. Eu respeito até os caras aqui. Até esses dois aqui. Vou respeitar o William Craig. Aí, ó, na realidade, ele era o número 2. O Adalto era o primeiro. Aí o Craig lança um livro, In the Quest of the Historic Eden. Apostatou. William Craig apostatou, gente. Desculpa aí, mas ele apostatou. Ele saiu da minha lista. Olha, eu acho que ele vai para o céu, está salvo, Deus tem misericórdia e tudo mais, mas... respeito pela teologia do William Craig não tenho mais. A Bíblia me ensina assim. A Bíblia me ensina que se me contam uma coisa e a Bíblia conta outra, eu fico com a Bíblia e esse aqui eu esqueço. Eu esqueci o William Craig. Por quê? Porque é um teólogo respeitado, filósofo respeitado, pelos que não leem a palavra de Deus. Se você ler a palavra de Deus, fala William Craig, você vai me desculpar, mas eu não estou procurando o Adão histórico. Eu já achei na Bíblia, já achei em Gênesis. Como é que ele faz isso? Ele fez um compromisso com ciência de homens, ele apostatou em relação aos milhões e milhões de anos, quando a ciência está agora reformando-se, já está mostrando que aquilo é errado, o William Craig vai e entra num barco furado que já está afundando e que o pessoal mesmo, os evolucionistas, já estão saindo. Eu não entendi. Até hoje, um dia eu vou perguntar para ele, Craig, o que é isso, cara? Na última hora, no último minuto, você pula no barco? Não pode. Você falou aí do Adão histórico, professor. Eu gosto muito daquela questão da Eva mitocondrial. Mitocondrial, fala, né? Sim. Fala um pouquinho disso para a gente, dessa origem de todos na mesma mulher, né? Olha o desespero dos teólogos que fizeram esse pacto com o naturalismo em uns milhões e milhões de anos. Foram fazer o sequenciamento do DNA mitocondrial, descobriram que todos nós temos a mesma origem de uma única mulher que viveu nesse planeta. Primeiro fizeram uma conta de 200 mil anos. Aí, deu para acomodar.
Aí sai um outro artigo que recorrigiu o cálculo e deu quanto? 6.000 anos. Aí fizeram o cromossomo Y. Viemos todos do mesmo homem que habitou esse planeta 6.000 anos atrás, o Adão Y. Aí falaram, de onde eles saíram? Do norte da África. Out of Africa, que é a teoria hoje científica mais aceita. Saímos do norte da África 6.000 anos atrás. Epa, parece que tem um livro que já dizia isso, há muito tempo atrás. Norte da África é Monte Ararat, Armênia. Então, veja só como a ciência está se reconvertendo à palavra de Deus e que a gente tem que fazer uma peneira aí, viu, Marco, no que são bons e não são bons teólogos. Naquele evento lá, lendo a Bíblia com Charles Darwin, cara, aquilo é uma aberração teológica, né? A gente sabe muito bem que a Bíblia tem que ser lida com a Bíblia. Não pode ler com Charles Darwin. Não, mas eu entendi a ideia. Você não falou em um dos dias? Ou eu estou enganado? Não, o que é isso? Eu achei que eles tinham... Não sento nessa roda, Marco. Não, eu achei que eles tinham chamado você para falar nunca. em um dos dias. Você acha que eles vão me chamar? Porque a ideia seria assim, interpretar o cientista à luz da Bíblia. Não interpretar a Bíblia à luz do cientista, Não. Lendo a Bíblia com Charles Darwin. Sim. Não pode. Você não pode fazer isso, porque a gente sabe que a ciência desse século será reformada pelo século vindouro, praticamente. E você sabe hoje que o Charles Darwin se foi. Aí ele disse assim, eu não tenho nenhum problema de ler a Bíblia com Charles Darwin. Espera aí, Charles Darwin e a evolução corromperam a nossa sociedade. Retiraram da nossa sociedade os grandes valores que a palavra de Deus nos apresenta. Por exemplo, Charles Darwin disse que tem raças superiores e inferiores e que as raças superiores eliminariam as inferiores. O eugenismo de Hitler ele bebeu em Charles Darwin, ele usou, inclusive, na sua propaganda, a evolução. Seleção natural. O Hitler tem uma propaganda lá dos nazistas que diz assim, olha, a gente estava eliminando o mais fraco. Fazendo o que a evolução deveria fazer, a gente estava fazendo. Mas agora, de repente, a gente já adquiriu o mau hábito de preservar os mais fracos. Veja só, se a gente não eliminar os mais fracos, a civilização, a cultura alemã estará corrompida em poucas gerações. Então, temos que eliminar os mais fracos. Charles Darwin foi para a Austrália, e a Austrália começou a perseguir os aborígenes, matando por esporte, porque consideraram como raças inferiores. Negros foram colocados nos Estados Unidos em zoológicos para o display da evolução. Foi um evolucionista darwinista que colocou os negros dentro de uma jaula, um negro otabenga, junto com o chimpanzé, e falou, isso aqui é um display da evolução. Gente, e aí os cristãos podem ler a Bíblia com Charles Darwin? Me diga aí, Marco. Pode nada, gente, pode nada. Isso é um absurdo dos absurdos teológicos. Eu vou combater isso até a morte. Porque acaba sendo um arranjo, que foi aquilo que a gente falou. Aí surge essas teologias, teologia do intervalo, para que acerte... Ô Marcos, Zeca, vamos concordar. Se a Bíblia é clara, sim, se ela é uma revelação de Deus para nós sobre como Deus criou os céus e a terra, se Gênesis foi escrito num período e o Gênesis 2 foi escrito no outro, milhões e milhões de anos depois, o autor de Gênesis fala assim, gente, terminei o primeiro capítulo, voltarei daqui a milhões e milhões de anos. Aí o segundo capítulo começa assim, depois de bilhões e bilhões de anos, continuou Deus a sua obra. Concorda? Vamos concordar, não era assim? Não, eu já estou concordado. Eu fechei com a Peraí, da onde veio esse negócio? Da onde se veio? O gap foi um dos grandes... Até porque a gente não tem conhecimento. Não, eu tô fechado. Já estamos concordando, até porque a gente não consegue discordar, né? Não. Nesse